gostaria de saudar as nossas mulheres aqui presentes pelo Dia Internacional da Mulher, assim como fez o nosso presidente, acompanhado da sua esposa, e o vice-presidente igualmente. Quanto a isso, dentre as iniciativas do nosso governo, do governo do presidente Bolsonaro, nesta data simbólica, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, e o ministro da Justiça, Sérgio Moro, assinaram o Acordo de Cooperação Técnica para estabelecimento de políticas públicas de combate à violência doméstica e familiar. A medida tem o objetivo de mobilizar as unidades, agentes e serviços dos órgãos em ações de atendimento e proteção a mulheres vítimas de violência, além de fomentar o tratamento dos agressores que estejam no sistema prisional, monitorados eletronicamente por tornozeleiras eletrônicas ou em cumprimento de penas alternativas. Um outro tema que nós vamos trazer, naturalmente pela sua importância no momento, é a nova Previdência. Então, após o Carnaval, o senhor presidente Jair Bolsonaro determinou a intensificação da estratégia de comunicação da nova Previdência, por todos os meios disponíveis na campanha desenvolvida pela SECOM e Ministério da Economia, para esclarecer a população dos principais pontos propostos. Como é sabido, o governo enviou a PEC para o Congresso Nacional para discussão e validação popular, já que o Congresso é a casa que representa a nossa sociedade. Por meio do consenso dos congressistas, e o presidente está convicto que os parlamentares farão o seu papel e escreverão seus nomes na história do Brasil, por criarem uma previdência mais justa, igualitária para todos os brasileiros, sejam políticos, servidores públicos, militares e trabalhadores da iniciativa privada. O slogan de campanha precisa ser cada vez mais de conhecimento da nossa sociedade. Nova Previdência é para todos, é melhor para o Brasil. Além disso, gostaria de destacar, estudo da equipe econômica indica que a nova Previdência tem potencial para a geração de 8 milhões de empregos e um aumento de cerca de 5,8 mil reais no PIB per capita até 2023. Comprova ainda que a parcela mais pobre da população será a mais beneficiada com esse ganho. Os principais pontos a destacar: quem ganha menos, paga menos. Quem ganha mais, paga mais. Idade mínima para todos. Todos vão contribuir. Os direitos estão garantidos e haverá regras de transição. Adentrarei um novo assunto, que são as estradas brasileiras. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, tem feito, in loco, como um bom engenheiro de construção, a verificação do estado de várias estradas federais do país. Hoje, esteve fiscalizando as obras de duplicação da rodovia BR-135, no Maranhão. Depois, reuniu-se com a bancada federal daquele estado na Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o nosso DENIT. Quanto ao tema relações exteriores, o presidente da República e o ministro Ernesto Araújo participaram hoje da cerimônia, alguns dos senhores e senhoras aqui estiveram,
de apresentação de cartas credenciais de 6 novos embaixadores estrangeiros. A carta credencial é um documento solene que um chefe de Estado dirige a outro chefe de Estado, designando, informando o seu novo embaixador nesse país. Os embaixadores que se apresentaram hoje, que apresentaram as suas credenciais hoje, foram os embaixadores de Burkina Faso, Barbados, Etiópia, China, Guiné Equatorial e Turquia. Esse evento é uma demonstração cabal da importância que o presidente Bolsonaro dá às relações com a multiplicidade de países, balizados pela nossa histórica e reconhecida diplomacia. Último tema, justiça atuante. O ministro Sérgio Moro teve diversos encontros hoje, reuniu-se com o presidente da Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, senhor Murilo Portugal Filho, quando trataram do sistema de prevenção à lavagem de dinheiro, e com o presidente da Academia Brasileira de Ciências Forenses, senhor João Carlos Ambrósio, sobre as implementações de melhorias dos bancos de dados criminais. Ambas as reuniões vão ao encontro do que o ministro Moro tem defendido, de uso integrado da inteligência para o combate ao crime organizado, ao crime violento e à corrupção. Eu abro agora a possibilidade de perguntas a vocês. A minha pergunta é sobre uma declaração feita pelo ministro da Fazenda, Paulo Guedes, que dá conta de que na conta do governo faltam apenas 48 votos para a aprovação da reforma da Previdência na Câmara. Considera-se 126 deputados já com votos publicamente declarados a favor da reforma da Previdência e 100 que estariam apoiando a reforma ou tenderiam a aprová-la. Existe esse mapa de votos no governo? Eu não tenho conhecimento do mapa de votos a partir desta declaração do ministro Paulo Guedes. Naturalmente, o governo do presidente Jair Bolsonaro, por meio dos seus líderes, está a estabelecer os contatos e na fase de convencimento de que esta proposta da nova Previdência é a proposta que mais fará com que o nosso país tenha a possibilidade de alavancar-se. Boa noite, porta-voz. Rodolfo Costa, do Correio Brasiliense. Vai, Rodolfo. Porta-voz, eu gostaria de saber, o senhor bem mencionou o slogan da nova Previdência, eu queria saber quando é que isso começa a ser veiculado, se tem prazo, enfim, quando é que o governo ele começa a trabalhar com isso nos diversos veículos de comunicação. A nova Previdência é para todos, é melhor para o Brasil. Há uma campanha estruturada por meio da Secretaria Especial de Comunicação, interagindo com o Ministério da Economia, que já foi a público e que, a partir de agora, por decisão do nosso presidente, precisará ser acelerada. Porta-voz Isabel Mega, da Band News FM e Rádio Bandeirantes. Como vai, Isabel? São duas perguntas. Eu queria saber em relação ao texto de mudança da Previdência em relação aos militares. O governo diz que esse texto já está pronto, então quero saber qual o fator que está sendo decisivo para que esse texto ainda não tenha sido enviado ao Congresso, já que essa é uma demanda dos parlamentares até para indicação de membros na CCJ da Câmara. Deixa eu te responder uma a uma para facilitar. Essa questão dos militares, o presidente decidiu que enviaria ao Congresso 30 dias, ou cerca de 30 dias após a entrega formal do projeto de Previdência, e isto já ocorreu. O Ministério da Defesa praticamente já ultimou esta proposta, e não é um estudo recente, momentoso. O Ministério da Defesa vem fazendo esse trabalho há anos, incluindo o reconhecimento de que a parte referente
a Previdência, e não é Previdência, é Sistema de Proteção Social das Forças Armadas, ela já foi, no passado, alvo de ação, de orientação do governo. Qual seja, 2001, quando os militares tiveram uma série de eventos consignados em contra-cheque, podados, para que lá, naquele momento, nós tivéssemos, e eu falo nós, porque naturalmente eu sou oficial da ativa das Forças Armadas, nós tivéssemos a possibilidade de cooperar com a sociedade, nos ajustando às necessidades financeiras. Ela tem uma segunda pergunta, eu a interrompi. Obrigada, porta-voz. A segunda pergunta é em relação a se houve alguma orientação, até da equipe de comunicação mesmo do Palácio do Planalto, após a postagem polêmica dessa semana do presidente no Twitter. Se há uma orientação para que o presidente evite entrar em discussões polêmicas como a que houve essa semana e que acabou representando um certo desgaste também para a presidência. Na comunicação oficial do Palácio do Planalto, e aí inclui a comunicação do nosso presidente, há pouco eu respondi no sentido de que ela, a cada caminhada, tornar-se-á mais integrada. Naturalmente, as diretivas da comunicação do Palácio do Planalto são diretivas emanadas do nosso presidente, claramente assessorado por sua equipe. Então, há todo um entorno dessa comunicação que está sendo fortalecida, especialmente pela Secretaria Especial de Comunicação, e na qual a equipe do porta-voz vem participando, pela sua experiência anterior, para que essa mensagem à nossa sociedade seja claramente entendida e que esses aspectos pontuais de cada uma das ferramentas possam, no futuro, tornar-se semelhantes em cada um desses meios de comunicação. Porta-voz, boa tarde, tudo bem? Marcelo Ribeiro, do Valor Econômico. Oi, Marcelo. Eu quero voltar à questão da pergunta feita pela Délis, porque há umas 2 semanas, se a gente fizesse um monitoramento de votos ali no Congresso, por exemplo, que eles diziam que interlocutores aqui no Planalto diziam a eles que não chegava a 100 votos. Queria saber como que se explica esse aumento de 160 votos em cerca de 2 semanas. Tem uma questão também em relação ao texto... Vamos à questão de votos. Tá. Os votos, eles só se configuram efetivamente na hora de apertar o Enter. São ao texto dos militares. A líder do governo no Congresso, Joyce Hasselmann, disse ontem que o texto já estaria pronto, levantando inclusive questionamentos sobre o que poderia estar segurando que esse texto fosse encaminhado ao Congresso, já que é uma exigência feita pelos parlamentares para que eles indiquem os nomes para compor a CCJ, que é o primeiro passo da reforma da Previdência no Congresso. O que está segurando esse texto aqui? Por que ele ainda não foi encaminhado ao Congresso se ele já está pronto? Ou ele ainda não está pronto? E eu tenho uma terceira questão em relação ao Olavo de Carvalho, que hoje fez declarações... Você disse que era mais uma pergunta, já está na segunda parte da segunda pergunta. Vamos responder à primeira pergunta. A nossa líder no Congresso tem feito um belo trabalho, tem se aproximado dos interlocutores aqui dentro do Palácio do Planalto e, por essa aproximação, ela tem essas informações que avançam em direção à nossa imprensa. O que nós precisamos agora é compreender que o presidente determinou e permitiu que o Ministério da Defesa, em até 30 dias, disponibilizasse o projeto para os militares. E o Ministério da Defesa está dentro desse espectro temporal, cumprindo a determinação do nosso presidente. Só mais uma questão em relação às declarações do Olavo de Carvalho em relação ao governo, fazendo críticas e dizendo que seus alunos deveriam sair do governo. Como que isso foi recebido pelo presidente? Ele deu algum parecer sobre essa declaração? Qualquer cidadão tem o direito de apresentar as suas opiniões, desde que elas não sejam de afronta a qualquer outro cidadão. Boa tarde, porta-voz Thalita Fernandes, da Folha de São Paulo. Tem 2 perguntas. A primeira, você falou sobre uma sintonia na comunicação do governo.
quem está responsável por alimentar as redes sociais antes era a assessoria especial, mas esse ato do decreto de 2 de janeiro foi revogado. Não ficou muito claro quem está responsável por isso, se é a assessoria especial ou a SECOM. E a segunda pergunta é, o presidente disse hoje, ao ser perguntado sobre o ministro do Turismo, que deixasse as investigações continuarem a respeito dele. O presidente espera que a APF conclua as investigações para decidir se vai demiti-lo? Com relação à segunda pergunta, ficou claro pela exposição do presidente hoje pela manhã que ele aguarda o desenrolar dos atos no ambiente da justiça. Com relação à sua primeira pergunta, as adaptações no decreto foram para corrigir, segundo aspectos jurídicos, o domínio da mídia social, seja da mídia social pessoal do presidente, seja da mídia institucional. Quer dizer, os aspectos de quem vai militar, quem vai conduzir, quem será o condottiere desse processo, nós ainda estamos amadurecendo. Hoje, quem está atualizando, até que isso seja decidido, a cargo de quem está essa atividade? O Twitter do presidente atualiza o presidente. Porta-voz. Obrigado. Boa tarde, Marcelo Brandão, da Agência Brasil. Vai, Marcelo. Sobre a campanha pró-reforma, minha pergunta é, os parlamentares estão querendo, a base do governo, que o presidente seja a cara dessa campanha. Minha pergunta é essa. Nas inserções rádio, TV, redes sociais, é o presidente que vai falar com a sociedade ou vai ser a equipe econômica, ministro da Fazenda, da Economia? Ou vai ser o presidente que vai tratar de economia, vai falar, porque ele já disse que não entende de economia, ele vai ser essa cara da campanha, vai explicar para a sociedade ou vai deixar isso para a equipe técnica? O presidente, naquilo que lhe couber, assumirá sim a liderança dessa comunicação. Ele entende que o seu cargo é de extrema responsabilidade e, naturalmente, o seu rosto facilitará o entendimento junto à sociedade e, por consequência, junto ao Congresso, do interesse que nós temos, governo, de que a Previdência, com os ajustes necessários que o Congresso há de fazer, venha a ser aprovada no menor prazo possível. Oi, porta-voz, Mariana Halbert, do Estadão. Muito se fala que o Congresso vai fazer ajustes na reforma, o presidente já admitiu isso, mas quais são os pontos específicos da reforma que o presidente sabe que serão alterados e que ele aceita essas alterações? Isso já tem claro no governo? O presidente hoje pertence ao Poder Executivo. O Poder Legislativo cabe ser conduzido pelos nossos representantes da sociedade dos estados no Congresso. Então, o presidente já apresentou a sua proposta de previdência, naquilo que ele entende que é necessário, mas compreende também a importância da discussão no ambiente da sociedade, no ambiente da própria imprensa e principalmente no ambiente do Congresso. O Congresso é a casa que há de decidir o que há de ser melhor para a nossa sociedade, para o nosso país. Desculpa a insistência. Então, pontos específicos que o presidente aceitaria ser modificado, ele vai deixar que o Congresso decida primeiro antes de se pronunciar? Seria... O presidente ele pode ter, eventualmente, alguma ideia de possibilidade de alteração, mas ele apresentou um projeto e é em cima desse projeto que ele milita para que a aprovação seja realizada em totum. Porta-voz Isabela Macedo, do Metrópolis. Eu tenho duas perguntas também, só para deixar um pouco mais claro, quais que vão ser as ações que o presidente vai participar? As lives anunciadas ontem vão fazer parte dessa estratégia de comunicação para colocar a cara do presidente para anunciar a reforma, explicá-la ao país? E a segunda pergunta é se ele conversou com o ministro do Turismo, se... algum estremecimento entre eles, e, enfim, eu queria entender como é que está essa relação. Com relação ao ministro do Turismo, hoje pela manhã, nós comentamos, ele não havia estabelecido um contato efetivo, ou seja, face-to-face com o ministro. Com relação àquilo que o presidente pode participar, ele pode participar em tudo. Ele pode escrever um artigo de jornal, ele pode colocar algum Twitter, ele pode se predispor a ir a algum programa de televisão, participar de entrevista. Naturalmente, os aspectos técnicos devem ser advogados e defendidos pela equipe do Ministério da Economia, que fez um belíssimo trabalho. Boa tarde, porta-voz. Daniel Golino, Jornal Globo.
Voltando à questão das redes sociais, que tirar uma dúvida, o senhor falou que é o presidente que cuida da rede social dele, mas é porque no passado um dos filhos dele, o Carlos, já teve acesso à senha e tem uma dúvida se hoje ele ainda tem. Então eu queria saber se o Carlos também atualiza as redes e especificamente as publicações da noite de terça-feira, do vídeo, do bloco e na quarta-feira de manhã do Golden Shower, se foi o presidente que publicou ou se foi outra pessoa. O Twitter de Jair Messias Bolsonaro. Então, naturalmente, Jair Messias Bolsonaro é o responsável por aquilo que é publicado. Eu desconheço essa informação. Desculpe insistir, porta-voz. O senhor falou que ele é responsável pelo que era publicado, mas foi ele que publicou? Ele é responsável por aquilo que foi publicado. Meu porta-voz, Beatriz, da Rede TV, tudo bem? Como vai, Beatriz? Desculpa, vou insistir também num assunto que outros colegas perguntaram, mas não ficou claro para mim. A história da reforma dos militares. A líder Joyce falou que o texto está pronto, mas ainda não foi encaminhado. Não ficou claro para mim se realmente ele ainda está sendo mexido e não está pronto, como ela disse, ou se ele está pronto porque ainda não foi encaminhado. Há tempos eu comentei sobre, eu não me recordo, eu preciso ir buscar um pouquinho no meu HD, mas eu comentei a necessidade de alterar-se 5 leis que estavam previstas ou que estão previstas naquilo que há de ser modificado. Então são as modificações referentes a essas 5 leis que precisam ser consumadas para que o projeto final dos militares seja encaminhado. Eventualmente pode estar pronto, eu não tenho essa informação. Por que não foi enviado ainda? Também não tenho. Mas nós temos sim um prazo de 30 dias para, cumprindo a determinação do nosso presidente, nós apresentarmos ao Congresso. Porta-voz, boa noite. Matheus, Rádio Gaúcha e 0 Hora. Oi, Matheus. O ministro Onix anunciou que vai para a Antártida e fica até a quarta-feira. E alguns parlamentares que, inclusive, defendem a reforma, criticaram a ausência dele aqui na semana que vem, que é considerada uma semana importante de instalação de CCJ e de articulação para formar a base. O governo vai envolver mais o general Santos Cruz ou outros integrantes do primeiro escalão para suprir essa ausência? No time do presidente Jair Bolsonaro, nós não possuímos reservas. Todos são titulares. E o ministro Onix, a participar do esforço do Brasil no aspecto tecnológico lá na região da Antártica, conhecendo, poderá fortalecer essa parte junto ao nosso público, junto àquelas pessoas que militam nessa área. É um belíssimo trabalho que a Marinha do Brasil vem fazendo naquela região. Lastimosamente, ocorreu aquele incêndio que é de conhecimento de vocês, mas em breve nós já teremos a nossa estação completamente reestruturada, proporcionando aos nossos pesquisadores um local excelente para conhecer os destinos da humanidade. Nosso time não tem reservas, todos são titulares. Boa noite, porta-voz. Daniel Adjuto, do SBT. Ainda sobre a questão do Twitter, hoje, enquanto o presidente discursava, foi feita uma publicação no Twitter dele. Portanto, não tem como ter sido ele que fez essa publicação. O presidente é responsável por aquilo que é publicado no Twitter. Então não é ele que imposta isso. O presidente é responsável por aquilo que é publicado no Twitter. Tudo bem. E a segunda pergunta. Ontem se completaram 6 meses do atentado e o laudo psiquiátrico de Adélio Bispo mostrou que ele tem, de fato, transtornos psicológicos mentais. Isso pode considerá-lo inimputável e ele ser absolvido. Como o presidente vê essa possível absolvição de Adélio Bispo? O presidente confia na justiça, confia no trabalho desenvolvido pela Polícia Federal, confia no trabalho desenvolvido pelo Ministério Público Federal. Naturalmente, ainda há divergências com relação a esses laudos, segundo vocês próprios já iluminaram a sociedade, e essas divergências precisarão ser consolidadas e alinhadas para que a decisão final assim se faça e que a justiça, principalmente, se faça presente. Porque nós não podemos admitir que um candidato a presidente seja esfaqueado no meio da multidão e nós não tenhamos efetivamente uma solução que seja plausível. Não estou dizendo que não seja plausível
o fato do criminoso ter algum aspecto de insanidade mental, mas é preciso aprofundar mais. Plausível é aquilo que a Justiça e o Ministério Público definir como tal. Boa noite, porta-voz Ricardo Brito, da agência Reuters. Já há informações sobre as agendas que o presidente terá no giro internacional aos Estados Unidos, Israel e Chile? Com relação aos Estados Unidos, eu vou brifá-los na quarta-feira. Acho que alguém me pediu para antecipar para quarta-feira, até por viagem, né? Para você, né? Então, nós vamos antecipar esse briefing para quarta-feira. Já há um programa praticamente fechado entre o Ministério das Relações Exteriores e a Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil, como igualmente a nossa Embaixada nos Estados Unidos e o governo do presidente Donald Trump. Os aspectos, os horários, eu prefiro não adiantar, porque eles ainda estão sob a batuta do pessoal do Ministério das Relações Exteriores, e os ajustes far-se-ão necessários ainda. Boa noite, porta-voz Bárbara Baião, da CBN. Eu queria saber, em relação às contrapartidas pedidas por alguns parlamentares para conseguir apoio à reforma, em relação à liberação das emendas parlamentares e também da liberação de cargos em eventualmente segundo e terceiro escalões, se já há alguma previsão, a Casa Civil ainda está mapeando, como é que está isso? Com que tipo de contrapartida? Liberação de emendas parlamentares, que estava a cargo do general Santos Cruz, e também mapeamento que a Casa Civil estava fazendo para a liberação de alguns cargos no âmbito estadual para... Você está tratando do Banco de Talentos, é isso? Sim. Muito bem. O presidente, ele identifica o Banco de Talentos não como uma afronta àquilo que ele propugnou enquanto campanha e até enquanto já presidente da República. Esse Banco de Talentos, ele será um local onde nomes serão pensados com aspectos técnicos que preencham aquele cargo a ser ocupado. Ministros ainda terão poder de veto, mesmo que esses cargos... A responsabilidade pela indicação e nomeação é dos ministros. Você me fez uma outra pergunta. Era sobre a liberação das emendas parlamentares. Gente, então, paz e bem, uma boa noite para vocês, um bom final de semana. O Brasil passa a integrar o grupo restrito de países com alta tecnologia para lançamento de foguetes. Foram entregues 9 viaturas reformuladas. Os investimentos nesta área fazem parte do programa de aceleração do crescimento na área de defesa. Primeiro, segundo, terceiro. Os 3 foguetes lançados no campo de treinamento do 6º Grupo de Mísseis e Foguetes do Exército, em Formosa, Goiás, demonstraram que as viaturas recuperadas com tecnologia de ponta estão prontas para o uso. Essas viaturas têm um componente tecnológico muito intenso incorporado e elas vêm fortalecer um aspecto muito importante da estrutura de defesa, que é a capacidade de dissuasão. Poucos países no mundo têm essas capacidades e isso nos coloca num patamar elevado, num clube bastante restrito de países que o conseguem. Até 2017 serão entregues 50 viaturas lança-foguetes modelo MK3M que foram modernizadas. O Exército conta ainda com 6 viaturas do novo modelo MK6, como esta, que além de lançar foguetes, lança também mísseis de até 300 quilômetros de alcance. Os investimentos no Exército fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, Área de Defesa. Para o ministro Aldo Rebelo, o investimento em artilharia é prioridade. É um dos projetos prioritários na área da defesa e a demonstração de hoje com a entrega dos veículos é o testemunho do nosso esforço em propiciar às Forças Armadas os projetos essenciais, a manutenção do estado da arte para o cumprimento da sua missão. As viaturas são modernizadas pela empresa Avibras. As demais serão entregues em mais 3 lotes nos próximos 2 anos.
Sejam bem-vindos ao canal Top LHB Revista Eletrônica. Se inscrevam no canal porque em breve teremos novos tops. Devido à grande quantidade de tropas de elite das Forças Armadas Brasileiras, transformaremos este Top 10 em Top 11. Conheça agora as 11 tropas de elite mais bem treinadas e equipadas das Forças Armadas Brasileiras. Suas missões, técnicas, treinamento, armamentos e muito mais. Top 11. Guerreiros de Caatinga. O Brasil é um país de tamanho continental e formado por diversos biomas completamente diferentes entre si, por isso, o Exército Brasileiro mantém em sua doutrina de emprego a especialização de seus combatentes em operações em alguns destes variados biomas. O 72º Batalhão de Infantaria Motorizado, sediado em Petrolina, Pernambuco, é a unidade de elite especializada em operações na Caatinga. E através do seu Centro de Instrução de Operações na Caatinga, dissemina suas técnicas para outras unidades operacionais do Comando Militar do Nordeste. Responsável por defender esta região do país contra a agressão externa. Os guerreiros de Caatinga, que pelo seu modo de emprego e doutrina operacional também podem ser considerados comandos de Caatinga e deserto. São combatentes especialmente treinados e adaptados para sobreviver e operar neste que é um dos biomas mais inóspitos do mundo, semelhante a deserto. A vegetação é agressiva com muitas plantas com espinhos, a grande variedade de animais peçonhentos, abelhas e vespas. O ar é seco dificultando a respiração. O solo é pedregoso dificultando a locomoção, a escassez de água e o calor é escaldante. Por isso os guerreiros usam uniformes específicos para a Caatinga, feitos de material mais resistente para permitir o deslocamento no interior da Caatinga sem comprometer a integridade física da tropa, além de proporcionar uma melhor camuflagem. Os guerreiros de Caatinga usam uma farda confeccionada em brinco caque com reforço de couro nos braços, pernas e peito, para proteger o corpo do militar do contato com espinhos, galhos secos e pedras. Em oposição ao capacete que concentra grande quantidade de calor, provoca ruídos em contato com os arbustos e reflete a luz, é usado um chapéu semelhante ao adotado pelos vaqueiros regionais, com pala dobrável e extensão para proteger a nuca, há necessidade de se utilizar óculos de acrílico e luvas de couro que protegem o dorso e a palma da mão, mas permitem o livre movimento dos dedos. Os guerreiros de Caatinga são completamente formados após concluírem com estes estágios básico de combatente de Caatinga, avançado de combatente de Caatinga e de caçador de Caatinga, com duração total de 6 semanas, onde os militares alunos recebem instruções sobre alimentos de origem vegetal e animal da Caatinga, como obter e purificar a água, o processo de orientação na Caatinga, os efeitos do calor sobre o combatente, primeiros socorros, patrulha, camuflagem, operações na Caatinga, etc. O armamento de dotação do guerreiro de Caatinga é o padrão do Exército Brasileiro, fuzil Imbel IA-2. Pistola Beretta Taurus, M975. Submetralhadora Beretta Taurus M9, e para apoio, o rifle Imbel AGLC, as metralhadoras FN Minimi, FN Mag e .50 M2 Browning, lança-granadas M203, morteiros M936 e M949, canhões sem recuo Carl Gustav Bialak, e míssil anti-carro MSS 1.2. Com o processo de modernização do Exército transformando as brigadas de infantaria motorizadas em infantaria mecanizadas, é previsto que os combatentes de Caatinga vão operar em modernos veículos blindados de transporte de tropas Guarani. Top 10. Guerreiros de Montanha. A 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha, sediada em Juiz de Fora, Minas Gerais, e com unidades operacionais espalhadas por toda a cadeia montanhosa de serra,
entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, é uma grande unidade militar especializada no combate em ambiente de montanha. Sua unidade mais tradicional é o 11º Batalhão de Infantaria Leve de Montanha, sediado em São João del Rei, que há décadas desenvolve a doutrina operacional especial de operações em montanha, e que participou da tomada de Montese, região montanhosa italiana durante a Segunda Guerra Mundial. A unidade possui uma seção de instrução em operações em montanha, que prepara os combatentes da 4ª Brigada de Infantaria Leve de Montanha com os estágios e cursos, que ao todo somam mais de 3 meses de formação militar, cujo ápice é o curso avançado de montanhismo, onde o guia de montanha é preparado para liderar agrupamentos de combate a cumprir missões de reconhecimentos especializados e ações de comandos em um ambiente montanhoso. O armamento da unidade é o de dotação padrão do Exército Brasileiro, já citado antes, acrescido de equipamentos especiais para técnicas de escalada militar e de armamentos típicos de infantaria leve, mais leves e desmontáveis para facilitar o transporte por helicópteros, como os obuses Otto Melara Mod 56. Os guerreiros de montanha, como tropa de infantaria leve do Exército Brasileiro, são transportados para o campo de batalha através dos modernos helicópteros Super Cougar, da aviação do Exército. Top 9. Fuzileiros Navais. O Corpo de Fuzileiros Navais é a infantaria de marinha do Brasil, responsável por projetar o poder naval sobre a terra sempre que for necessário garantir o domínio de uma cabeça de praia oceânica ou fluvial, ou seja, sempre que a Marinha do Brasil precisar garantir a ocupação terrestre de um território a fim de que desta forma seja possível o domínio e circulação do seu litoral ou rios, serão empregados os fuzileiros navais. Com tamanha responsabilidade, os fuzileiros navais precisam se adestrar para uma variada gama e tipos de operações em ambientes tão diversificados como o Pantanal Mato Grossense, a Bacia Hidrográfica Amazônica, o litoral montanhoso do Sudeste e a caatinga que circunda o Rio São Francisco. E para isso tem à sua disposição 4 navios anfíbios de multipropósito e desembarque de tropas e carros de combate, onde podem desembarcar seus blindados SK-105 Coracier, M113, Moag Piranha e o blindado anfíbio Ave 7A1. Para as operações teletransportadas utilizam o helicóptero Super Cougar. O Corpo de Fuzileiros Navais possui unidades distribuídas em todas as regiões do Brasil, mas a sua principal grande unidade de combate, a Força de Fuzileiros da Esquadra, fica baseada no Rio de Janeiro. O batismo de fogo da unidade foi a tomada de Caiana na Guiana Francesa em 1809. E desde então participou de praticamente todos os conflitos internos ou externos em que o Brasil participou. O armamento padrão de dotação dos fuzileiros navais é o fuzil M16, a pistola Taurus PT-92 e a submetralhadora Taurus MT-12, e para apoio, o fuzil de precisão PMG CAT-2. As metralhadoras FN Minimi, FN Mag, .50 M2 Browning e o lança-rojão AT-4. Top 8. Paraquedistas. Os homens da Brigada Paraquedista do Exército passaram um fim de semana na Serra da Misericórdia e nos principais acessos ao Complexo do Alemão em busca de bandidos que ainda estão ali na comunidade. Já imaginou saltar de paraquedas e cair no meio de um rio, por exemplo, como o Rio Amazônia? Imaginou? Isso carregando mais de 50 quilos de equipamento. Pois é exatamente o que uma companhia inteira do Exército fez. Uma mistura de treinamento militar extremo e esporte de alto rendimento. Que homens são esses que pedem a Deus a luta e a tormenta? Tudo pela pátria. A Brigada de Infantaria Paraquedista, sediada no Rio de Janeiro, é tropa de pronto emprego integrante da Força de Ação Rápida e Estratégica do Exército.
Em caso de invasão externa, a unidade responsável por ser lançada imediatamente de paraquedas atrás das linhas inimigas e dar combate ao invasor. Seja esta invasão realizada por tropas blindadas ou não em qualquer parte do território nacional. Por isso, os integrantes da Brigada Paraquedista são adestrados nos mais variados tipos de operações em todos os biomas brasileiros, especialmente o de selva, pantanal, caatinga e montanha. Devido às características do emprego de tropas paraquedistas, que precisam lutar cercados atrás das linhas blindadas inimigas e longe de qualquer apoio, o adestramento das tropas paraquedistas do Exército Brasileiro é um dos mais completos e extenuantes da Força. A Brigada Paraquedista é o berço das tropas de operações especiais do Exército Brasileiro, a saber, os precursores, comandos e forças especiais, e teve papel decisivo no combate a guerrilhas comunistas rurais que se alastravam pelo Brasil a partir da década de 1960, sobretudo a guerrilha do Araguaia, e fez parte do primeiro contingente brasileiro que chegou ao Haiti, combatendo as guerrilhas insurgentes daquele país e o pacificando para a chegada de demais contingentes. O armamento dotado pelos paraquedistas é o padrão utilizado pelo Exército, já citado antes, acrescido de armas, equipamentos e veículos apropriados para serem lançados por paraquedas. Os paraquedistas são lançados no campo de batalha por aeronave C-130 Hércules e em breve pelo KC-390 da Força Aérea Brasileira. Não dá pra ver nada, comandante. Já estamos quase, pelo que eu estou vendo aqui, pelo que eu estou vendo aqui, quase... Tem que atirar por cima. Segura agora, vai. Segura! Segura! Devagar, devagar! Do carro, tira pro chão do carro! Top 7. Guerreiros de Selva. Noche aubite, aiu naimuite, sheaba iba, mupeswara, aiu pui, yapore penyang, ka aimu nangwama, angaru tama. Maraniru pabe. Ae o yoro pota. Catu maranauera. O afamado CIGS, Centro de Instrução de Guerra na Selva, sediado em Manaus, forma sargentos e oficiais combatentes como guerreiros de selva que serão distribuídos para serem comandantes de tropas formadas por soldados indígenas das 5 Brigadas de Infantaria de Selva do Exército Brasileiro, os Sabiras. 1ª, 2ª, 16ª, 17ª e 23ª Brigada de Infantaria de Selva. Sediadas respectivamente nos estados de Roraima, 2 no Amazonas, Rondônia e Pará, e com unidades de combate distribuídas por toda a Amazônia brasileira. Poucos exércitos do mundo gozam de tamanho prestígio no que diz respeito a tropas de selva como o Exército Brasileiro. O CIGS possui concorridíssima disputa internacional por vagas entre oficiais de países aliados, e os guerreiros de selva brasileiros do 1º Batalhão de Infantaria de Selva Aeromóvel competiram contra as melhores tropas de guerra na selva do mundo e foram vencedores da 1ª competição internacional de patrulha na selva e vice-campeões da 2ª edição, consolidando o Exército Brasileiro na posição de referência mundial no que diz respeito a tropas de guerra na selva.
Os guerreiros de selva brasileiros, de acordo com sua doutrina operacional e modo de emprego, atuam como comandos de selva destacados e autônomos, com a função de negar a um invasor mais numeroso a livre circulação pela Amazônia brasileira. A formação dos guerreiros de selva contempla diversos estágios e o curso de guerra na selva, cuja formação completa dura cerca de 7 semanas, e contempla sobrevivência na selva, construção de abrigos e pontos de observação improvisados, orientação e navegação com bússola e mapas. Logística em combate na selva, com a construção de túneis e tonéis subterrâneos e o aproveitamento de búfalos para transporte de material, operações embarcadas, teletransportadas e locasting, explosivos e armamentos, armadilhas e armas improvisadas, patrulha, técnicas de camuflagem e de caçadores sniper, evacuação médica, de reconhecimento especial e de ações de comandos em selva, entre outras. Os armamentos e equipamentos dos guerreiros ou comandos de selva brasileiros são os de dotação do Exército Brasileiro, já citados antes, acrescidos de material mais apropriado para o combate na selva e ou de origem indígena, como a balestra, zarabatana com dardos envenenados, a espingarda Remington 870 e os lança-granadas Melcor MGL MK M79. Top 6. Paraçar. O Esquadrão Aeroterrestre de Salvamento, sediado em Campo Grande, também conhecido como Paracomandos ou Paraçar, é a unidade especial da Força Aérea Brasileira incumbida das operações especiais de salvamento e resgate em combate, de reconhecimento especial, de sabotagem, de comandos e de contra-terrorismo. A formação de um piloto de combate é extremamente técnica e longa, é uma mão de obra altamente especializada e de difícil reposição, por isso, as forças aéreas da maior parte dos países possuem tropas especializadas em se infiltrar em área terrestre ou marítima controlada pelo inimigo e realizarem o resgate de seus pilotos, que se ejetaram da aeronave abatida em combate, como também para capturar pilotos inimigos, e para essas missões SAR, do inglês Search and Rescue, busca e resgate, a Força Aérea Brasileira conta com homens altamente preparados do Esquadrão Aeroterrestre de Salvamento, que usam um moderno helicóptero Super Cougar em configuração SAR. Os paracomandos também estão aptos a serem lançados por paraquedas. Normalmente são lançados das aeronaves C-95 Bandeirante para localizarem e se infiltrarem em bases aéreas inimigas com o intuito de passar informes sobre quantidade e modelos de aeronaves, radares e sistemas de artilharia antiaérea, balizar o seu exato posicionamento para bombardeio aliado, realizar ações de sabotagens nestes equipamentos ou ações de comandos, destruindo radares, artilharia antiaérea e aeronaves inimigas ainda no solo, assim como as suas pistas de pouso e decolagem com explosivos. Também é de sua responsabilidade as ações de contra-terrorismo com vistas a libertar reféns e recuperar instalações aeronáuticas ou aeronaves capturadas por terroristas em qualquer aeroporto ou hangar do Brasil. Inclusive, em 1972, atuaram em conjunto com o COI da Polícia Militar de São Paulo no resgate de reféns do avião Varig Electra II em São Paulo, que havia sido sequestrado por terroristas comunistas. Em 1973, um forte terremoto atingiu a Nicarágua. O prédio da Embaixada do Brasil ficou severamente danificado e com risco de desabamento. No seu interior, existia um cofre contendo importantes e sigilosos documentos de segurança nacional, que precisavam ser resgatados a qualquer custo. Militares do Paraçar decolaram a bordo de um C-130 Hercules da FAB. Durante o resgate, uma das paredes ruiu e imediatamente parte do prédio começou a desabar. Felizmente ninguém se feriu, e graças à perícia dos Paraçar todos os documentos foram resgatados e trazidos de volta ao Brasil. O armamento de dotação do Paraçar é o fuzil SIG-SG 550 com mira holográfica, a submetralhadora Taurus CMT-12, a pistola PT-92, e para apoio, a metralhadora FN Mag.
o fuzil de precisão HK-PSG-1 e o sistema portátil de artilharia antiaérea IGLA 9K-38. Por muito tempo nos sonegaram muita coisa importante. Seria impossível produzir uma série para abordar cada um dos aspectos que são relevantes para entender o cenário que a gente está inserido. É para isso que surge o Insight Brasil Paralelo. São documentários de curta duração, com um padrão de estética e didática do Brasil Paralelo, para abordar temas importantes e que nos preocupam na atualidade. O primeiro Insight do Brasil Paralelo chama-se Venezuela, uma tragédia do século XXI. No final de cada mês, vocês vão receber gratuitamente, através do nosso canal do YouTube, um novo Insight do Brasil Paralelo. É importante, antes de assistir esse vídeo, lembrar que todos os documentários e séries que vocês já conhecem, toda a estrutura que vocês estão vendo aqui atrás, depende única e exclusivamente dos membros que se tornam assinantes do Brasil Paralelo. Se você não sabe do que eu estou falando, clica no link na descrição e se informe sobre todas as vantagens de apoiar essa iniciativa para que ela continue acontecendo e produzindo seus documentários e ter acesso a um mundo de conhecimento exclusivo que só os assinantes têm acesso. Então, fique agora com o documentário e até breve. Com a chegada do Partido dos Trabalhadores ao poder em 2003, falou-se muito sobre os riscos de o Brasil se tornar uma Venezuela. Estamos em crise alimentaria no mundo. Brasil e Venezuela juntos, tomando medidas para enfrentar essa crise. Durante os últimos 15 anos, os dois países estiveram submetidos a partidos de esquerda e líderes políticos, colegas na organização supranacional denominada Foro de São Paulo. Quando tivemos a ideia de construir o Fórum de São Paulo. É possível reconhecer aspectos de nossa história no país vizinho? Que elementos levaram a Venezuela a regredir tanto em seus indicadores econômicos e sociais? A narrativa de esquerda, consolidada em países como Brasil, Argentina e Chile, é baseada no combate ao militarismo de direita durante as décadas da Guerra Fria. A Venezuela, por sua vez, não viveu uma situação como essa porque sua última ditadura se deu nos anos 50. Comandado pelo general Marco Evangelista Pérez Jiménez, o regime se assemelhava muito mais ao de Getúlio Vargas no Brasil e ao de Juan Domingos Perón na Argentina. Marco Pérez Jiménez foi derrubado em 1958, depois de tentar continuar no poder por meio de um plebiscito fraudulento. Em seu lugar, líderes políticos firmaram um pacto de estabilidade na Venezuela. O acordo, chamado de Pacto de Punto Fijo, pregava o revezamento de diferentes partidos no poder e estabelecia uma agenda mínima que defendia estatização gradual no setor petroleiro, reforma agrária, grandes obras públicas e ênfase em políticas de bem-estar social. A consequência dessas políticas foi o aumento progressivo do Estado e do gasto público. Ao mesmo tempo, grupos terroristas de esquerda, como as Forças Armadas de Libertação Nacional, FARC, abandonaram as armas e passaram a traçar novos planos. Ao invés do combate aberto, as FARC mudaria de nome para Terceiro Caminho e passaria a se infiltrar nas Forças Armadas. Um dos nomes importantes que entraram na recém-legalizada FARC foi Adán Chávez, irmão mais velho de Hugo Chávez. Nessa mesma época, Hugo passou a integrar o exército. Além do parentesco, Adán teria um importante papel na formação ideológica de seu irmão, sendo seu tutor revolucionário. Chávez era un devorador, un investigador nato, y eso le dio inicialmente una formación en ese sentido autodidacta, ¿no? El 5 de julio de 1975 yo salí de subteniente con un fusil aquí y el libro del Che Guevara bajo el brazo. Yo salí ya convertido en un soldado rebelde. Em 1986, Chávez criou seu próprio grupo político,
o Movimento Bolivariano Revolucionário 200, MBR-200. A queda do preço do petróleo ocorrida na década de 80 expôs a fragilidade da economia venezuelana, que era dependente da exploração do petróleo. O país havia estatizado o óleo negro, tornando-o a sua principal fonte de riqueza. O resultado foi a fuga de capitais e o empobrecimento da nação. Oh, pátria minha, pátria querida, vou a la guerra a luchar por ti. Em 1989, a economia da Venezuela se tornou insustentável. Carlos Andrés Pérez, o presidente da época, se viu obrigado a adotar medidas de controle de gastos para tentar dar uma resposta ao problema estrutural do país. A esquerda radical não aceitou as medidas e grupos como o Terceiro Caminho e o MBR-200, liderado por Chávez, articularam um grande ato público contra o governo. O protesto foi chamado de Caracazo e consistiu em violentas manifestações de rua. Ônibus foram queimados, prédios públicos e privados vandalizados e destruídos. Não restou alternativa ao governo, senão convocar o exército para repor a ordem em um país que estava prestes a convulsionar. A crise serviu de combustível para que Chávez e seus partidários se mobilizassem com o objetivo de usurpar o poder democraticamente constituído. Em 4 de fevereiro de 1992, Chávez entrou em ação. Liderou unidades militares em Caracas com o objetivo de derrubar o governo. Yo, ante el país y ante ustedes, asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. A tentativa de golpe fracassou. Erros táticos levaram Chávez e seus colaboradores a ficarem encurralados e sem comunicação. O líder golpista ficou impossibilitado de transmitir as fitas pré-gravadas nas quais incitava a população a tomar as ruas em um levante. Após cumprir 2 anos de prisão por liderar o golpe, Chávez abandonaria a carreira militar e adotaria as novas fórmulas de dominação política prescritas e orientadas pelo Foro de São Paulo. Fundado por Lula e Fidel Castro em 1990, o Foro de São Paulo se tornou a Assembleia Estratégica da Esquerda Latina e tinha entre seus participantes grupos narcoterroristas. Companheiro da direção do Fórum de São Paulo, evitar parte da chegada da esquerda ao poder na América Latina pela existência dessa cosita chamada Fórum de São Paulo. Hugo Chávez fundou em 1997 o Movimento Quinta República, MVR, aliança partidária de esquerda que lhe daria suporte para disputar a presidência. Chávez foi beneficiado pelo descrédito da classe política tradicional e acabou eleito com 56% dos votos. Quando concorreu ao governo da Venezuela, Chávez tentou passar a imagem de democrata. Dicen que no es demócrata. ¿Usted está dispuesto a entregar el poder después de 5 años? Claro que estoy dispuesto a entregarlo, no solamente después de 5 años, yo he dicho que incluso antes, porque nosotros vamos a proponer aquí una reforma constitucional, una transformación del sistema político para tener una democracia verdadera, mucho más auténtica. Si, por ejemplo, yo a los 2 años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, yo estaría dispuesto a hacerlo. Ao contrário do que anunciou, uma vez no poder, passa a agir para reformar as instituições vigentes de forma a se consolidar no comando do país. Que sobre esta moribunda Constitución haré cumplir, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Chávez decretou a realização de um referendo sobre a criação da Assembleia Constituinte. A população abraçou a ideia. A convocação foi aprovada por margem expressiva, mais de 70% dos votos.
A Assembleia Constituinte, dominada por partidários de Hugo Chávez, redigiu a nova carta em 100 dias. O país passa a se chamar República Bolivariana da Venezuela. Na eleição da Constituinte, os apoiadores de Chávez conquistaram a maioria dos assentos. Um de seus planos era tornar a Câmara dos Deputados e o Senado em uma única casa. As contínuas modificações na estrutura política e institucional da Venezuela criaram um racha na população. Em 2002, mesmo com Chávez reeleito, a Venezuela se encontrava dividida entre dois polos opostos. Em 11 de abril de 2002, manifestações contra e pró-Chávez se encontraram na frente do Palácio Miraflores. O caos se instalou e autoridades militares, contrárias ao governo, aproveitaram a oportunidade para tentar destituir Chávez. O movimento, desastrado e feito de improviso, acabou sendo derrotado poucos dias depois. Presidente da República de Venezuela, juro ante Deus Todo-Poderoso. Chávez voltou ao poder depois que milhares de seus apoiadores tomaram as ruas do país. Com o argumento de ter sofrido um golpe, Chávez acentuou o radicalismo de suas ações e de seu regime. Responsabilizou os Estados Unidos e elegeu os membros da oposição e veículos de imprensa como inimigos. Entre suas ações, fechou a principal emissora do país, a Rádio Caracas Televisión. Se le acaba en marzo la concesión de televisión. Se le acaba en marzo. Também reformou a estrutura da estatal petrolífera PDVSA, demitindo milhares de funcionários que haviam entrado em greve em 2003. Com isso, vinculou o futuro da empresa ao seu projeto de poder. No campo político, reformou a Corte Suprema venezuelana, tornando-a um apêndice do Executivo. Ampliou o número de juízes de 20 para 32. Com indicações de cunho político, foram integrados à corte 12 novos magistrados, todos eles fiéis bolivarianos. Quando surgiu a empresa Smartmatic, os processos eleitorais venezuelanos se tornaram eletrônicos e passaram a sofrer contestação por parte da oposição. A Venezuela acentuou sua aliança com Cuba e procurou aproximar-se da política do Oriente Médio. Os erros estratégicos dos adversários foram determinantes para Chávez aprofundar sua agenda. Partidos de oposição se recusaram a participar do pleito legislativo, acusando a eleição de ser ilegítima e fraudulenta. Seus líderes imaginavam que a ausência serviria para afastar o povo da votação, mas não foi o que aconteceu. O preço político foi alto. Sem representantes na Assembleia Nacional, os oposicionistas abriram caminho para que os bolivarianos tomassem completamente o legislativo. Em 2006, Hugo Chávez foi reeleito pela terceira vez com 62,9% dos votos. Prometeu criar o socialismo do século XXI. Chávez tinha o objetivo de ficar para sempre no poder. Para isso, modificou a Constituição, que passou a permitir a reeleição ilimitada para o cargo de presidente. Esta Constitución fue elaborada pensando en todos. Esta Constitución recoge el sueño de tener un país donde vivamos en condiciones de igualdad. Na medida em que Chávez acumulava poderes, a economia despencava e empresários e investidores abandonavam a Venezuela. A Venezuela passou a ter contínuas crises de abastecimento. Alimentos e produtos essenciais se tornaram escassos. A insatisfação contaminou a população. Foram organizadas marchas e paralisações. A resposta chavista foi violenta. Mas não foi só a situação da Venezuela que começou a se deteriorar. Ao mesmo tempo, Chávez enfrentava graves problemas de saúde. Em meio a disputas políticas, ele se isolou em Cuba para tratar um câncer. Reeleito pela quarta vez, não conseguiu comparecer à sua própria posse, em virtude do agravamento de sua doença. Hugo Chávez morreu em 5 de março de 2013. Foi substituído no poder por Nicolás Maduro, um de seus principais auxiliares. Na eleição para a sucessão de Chávez, o oposicionista de centro-esquerda, Henrique Capriles, tentou convencer o eleitorado, simpático ao chavismo, de que ele não representaria uma ruptura. Por margem mínima, Maduro foi eleito presidente em 14 de março de 2013. El candidato Nicolás Maduro
bonos, 7.505.338, con el 50.66% de la votación. Novamente, o processo eleitoral, organizado pela Smartmatic, sofreu acusações de fraudes. Capriles não reconheceu o resultado e pediu a recontagem de votos. Mesmo com a eleição contestada, Maduro prevaleceu. O apoio diplomático da União das Nações Sul-Americanas, órgão subordinado ao Foro de São Paulo, foi fundamental para lhe dar sustentação internacional. Apesar da vitória interna, Maduro passou a lidar com uma oposição crescente na Venezuela. Nas eleições legislativas de 2015, a oposição recuperaria a maioria na Assembleia Nacional. Tentando driblar os adversários do parlamento, Maduro convocou uma nova Assembleia Constituinte. Anuncio que en uso de mis atribuciones presidenciales como jefe de Estado constitucionales de acuerdo al artículo 347, convoco al poder constituyente originario para que la clase obrera y el pueblo en un proceso popular constituyente convoque una Asamblea Nacional Constituyente. A manobra não foi reconhecida nem dentro do país e nem pela comunidade internacional. Mesmo assim, formou-se um parlamento paralelo, próprio da ditadura, que passaria a funcionar como alternativa ao parlamento oficial. Foi em meio a esse clima que, em 2018, Maduro buscou sua reeleição. Obteve vitória contestada internacionalmente. As fraudes no processo eleitoral se avolumaram. Brasil, Estados Unidos e União Europeia não reconheceram a legitimidade de Maduro para continuar. O parlamento oficial também se recusou a prestigiar sua posse. E na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro foi reeleito para um novo mandato de 6 anos, numa votação marcada por alta abstenção e denúncias de fraude. Maduro disse que essa foi uma vitória contra o imperialismo. Depois de 93% das urnas apuradas, ele foi declarado vencedor com pouco mais de 5.800.000 votos. O impasse se agravou quando Juan Guaidó, então designado líder da Casa Legislativa dominada pela oposição, se declarou presidente da Venezuela. Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. O mundo se dividiu. China e Rússia apoiaram o antigo regime. Já as nações ocidentais deram seu respaldo ao autoproclamado novo governante. Como a eleição de Maduro se deu por convocação da nova Assembleia Constituinte, controlada pelos chavistas e não pelo parlamento oficial, sua posse foi contestada como ilegal e ilegítima. Sem um presidente reconhecido, era Guaidó, o líder da Assembleia Nacional Constitucional, quem deveria assumir o governo interinamente. O processo de socialização da economia devastou a Venezuela, produzindo uma crise social sem precedentes. O desabastecimento frequente, já na época de Chávez, se aprofundou. Sem emprego e sem comida, parte da população iniciou um verdadeiro êxodo, fugindo para os países vizinhos. No âmbito interno, com o objetivo de esmagar os críticos, Maduro redobrou a repressão. Se no Brasil de 1964, as Forças Armadas tiveram um papel fundamental para evitar uma revolução comunista, na Venezuela foram elas seus principais agentes. A dificuldade da esquerda em plantar suas bases nas Forças Armadas do Brasil se deve ao fato de essa instituição ser majoritariamente positivista. O positivismo, ideologia que prega o conhecimento científico como única forma de conhecimento verdadeiro, já era muito disseminado entre militares brasileiros e foi a base intelectual do golpe que derrubou a monarquia e instaurou a república em nosso país em 1889. Com o fracasso da contaminação das Forças Armadas, a esquerda brasileira apostou na guerra cultural, que sempre foi desprezada pelos militares. A luta política passou a ser travada a partir do meio jornalístico e das universidades. Foi nesses ambientes que a esquerda criou
a massa de militantes que apoiam o chavismo no Brasil. Cuba, só um minuto, agora deixa eu só perguntar. Cuba é ditadura ou não? Não, não é uma ditadura. Gostem ou não, Maduro foi eleito com 67% dos votos do povo venezuelano. É isso aí. O senhor acha que a Venezuela é uma democracia? A Venezuela é uma democracia tão democrática quanto a brasileira e a americana. O bolivarianismo tinha como objetivo criar o socialismo do século XXI, uma atualização do modelo implementado pela União Soviética no leste europeu. Ao longo de 20 anos de poder, o resultado de sua ação foi a repetição dos mesmos crimes em massa, da mesma violência e do mesmo fracasso econômico vistos no socialismo do século XX. Karl Marx dizia que a história se repetia, a primeira vez como tragédia e a segunda como farsa. A Venezuela, de Hugo Chávez e de Nicolás Maduro, lhe deu razão, finalmente. Thank you.